Olá, futuro sargento, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Gostaria de dizer para você que caso você goste dessa aula, dê um like aqui no vídeo e se inscreva no meu canal para que você possa ter acesso a todas as aulas desse preparatório para o concurso da ESA. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a expansão ultramarina e como isso vai desembocar na chegada dos portugueses aqui à América, iniciando a colonização. É o primeiro tópico do edital do concurso da ESA 2021. Eu começo dizendo para você que a centralização do poder em Portugal no século XIV possibilitou a coroa investir no comércio marítimo. Os portugueses sempre foram voltados para o comércio e a centralização do poder vai fazer com que eles possam ampliar esse comércio. E quando eu digo comércio, basicamente eu estou me referindo às especiarias, que eram aqueles produtos, principalmente aí, temperos vindos do Oriente, que os europeus chamavam de índias. Essas especiarias, entre outras coisas, você tem noz moscada, pimenta e por aí vai. O comércio de especiarias ele era percorrido pelo mar Mediterrâneo e, claro, sobre o domínio aí das cidades de Gênova e Veneza. Vou colocar no mapa para a gente poder observar melhor aí. Quero te chamar a atenção, olha, Estado português bem aqui e todas as linhas de comércio que passavam pelo mar Mediterrâneo, que é esse mar que fica aqui entre o norte da África e a Europa. Com a impossibilidade aí do comércio pelo mar Mediterrâneo, o Estado português vai buscar uma nova rota comercial, o chamado périplo africano. Observem aqui no mapa, todo o litoral africano vai sendo margeado até chegar ao Oriente, onde eles vão chamar de Índias. É claro, eles vão margeando o litoral africano porque não haviam técnicas aí mais avançadas de orientação. Qualquer saída mais prolongada por mar, eles poderiam se perder e isso era morte na certa. Um dos pontos mais difíceis dessa chamado périplo africano foi a travessia do Cabo das Tormentas, realizada aí por Bartolomeu Dias em 1888 e no caso, vai ser finalizado em 1898 por Vasco da Gama, o périplo africano. Uma viagem muito longa, mas também muito lucrativa para o Estado português. Observem aí no mapa o destaque que eu dou para o périplo africano. Para observar a foz do Rio Tejo, certo? Onde você vai ter o Porto de Lisboa, desse porto que saiu as grandes navegações. São os barcos das grandes navegações portuguesas saíram dessa região. Dando um zoom aí, a gente vai observar mais ao sul a África, essa parte mais clara aí do mapa é o deserto do Saara, o norte da África, e a gente vai ver ali, olha, perto da Mauritânia e do Senegal, o arquipélago de ilhas de Cabo Verde, importante aí para os tratados, e a distância de Cabo Verde propriamente da África. A viagem do Cabral ele vai chegar até aqui, olha, em Salvador, na Bahia. Na verdade, até o Porto de Cabralha, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, olha, o périplo africano, onde passavam os navios. E vão navegar sempre na costa, um dos pontos mais difíceis de navegação. Que após ter sido ultrapassado por Bartolomeu Dias, vai virar o Cabo da Boa Esperança. A gente vai observar o quanto que é difícil navegar nesse mar, tá? Olha a região ali, uma região extremamente rochosa, e ali você tem um encontro do Oceano Índico com o Oceano Atlântico. Região difícil navegação, o mar ali, olha, o mar revolto. E após essa viagem e a passagem do Bartolomeu Dias, que vai completar o périplo africano, vai ser o navegante português Vasco da Gama, ele vai até chegar à região das Índias. A Espanha investiu na viagem idealizada por Cristóvão Colombo. Basicamente, o que aconteceu? A Espanha precisava também buscar novas rotas comerciais, não podia passar pelo mar Mediterrâneo, também não podia passar pelo litoral da África, dominada pelos portugueses, e aí eles vão arriscar nessa viagem de circunnavegação. O objetivo aí de Cristóvão Colombo era navegar ao redor do mundo até chegar ao Oriente. É claro que isso vai gerar a descoberta da América. No caso, especificamente, o Colombo ele vai chegar aqui na região das Antilhas. Então, na viagem aí de Colombo, ele vai chegar ao Caribe, nas Antilhas, e descobrir a América em 1492. Claro que a parte continental
vai ser descoberto um pouco depois por um outro navegante chamado Américo Vespúcio. A partir do momento que há o descobrimento aí da América, começa a disputa entre Portugal e Espanha pelas áreas de dominação do chamado Novo Mundo. Então, basicamente, essa disputa vai ser intermediada pela Igreja Católica e o Papa vai ratificar o primeiro acordo, chamado Bula Intercetera, de 1493. Observe aí no mapa que a Bula Intercetera ela pega só um espaço de oceano, não pega o espaço propriamente da América. E é claro que os portugueses vão ficar insatisfeitos e isso vai levar a um novo tratado. E esse é o mais importante, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que vai criar um meridiano a 370 léguas de Cabo Verde. Observem aí, olha, Cabo Verde fica mais ou menos por aqui, o meridiano a 370 léguas já pegava uma parte aqui da América. E é claro que isso vai possibilitar o descobrimento do Brasil na viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500. Agora nós vamos para a análise das questões das provas anteriores. Então vamos lá. A primeira questão aí, olha, de 2010. No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português destacam-se: letra A, associação Estado-Igreja, centralização do poder. Letra B, a política mercantilista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Letra C, a centralização administrativa e a posição geográfica. Letra D, a ausência de guerras e a ascensão da nobreza fundiária. E letra E, a industrialização e a centralização do poder. Marquem aí qual que você acha que é a correta. Beleza, então vamos à resposta. Letra C, centralização administrativa e posição geográfica, o que facilitava bastante a posição geográfica de Portugal para o comércio Oceano Atlântico. A gente vai observar que, ainda que houvesse uma centralização do Estado com a Igreja, isso não vai ser um fator que vai contribuir para o pioneirismo português. E as outras questões, como por exemplo o mercantilismo, vem depois, a ausência de guerras e uma nobreza fundiária também não ocorre, e industrialização muito menos. Próxima questão de 2013, o final do século XIV, o único estado centralizado e livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro da expansão ultramarina era o Estado espanhol, inglês, francês, holandês ou português. Imagina essa questão aí seja a mais fácil de todas. Resposta, o Estado português. Questão de 2013. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como a expansão marítima, é correto afirmar que foram decisivos: letra A, o comércio do ouro e escravos na costa da África. Letra B, a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. Letra C, a luta contra os mouros no Marrocos. Letra D, a aliança política com o Reino da Espanha. Ou letra E, as reformas pombalinas. Resposta correta, letra B, a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. A gente vai observar que o comércio de ouro e de escravos é posterior, a luta contra os mouros é anterior e a aliança política com o Reino da Espanha não vai acontecer, pelo menos nesse momento, e as reformas pombalianas são bem depois. Questão aí de 2011. No século XV, o lucrativo comércio de especiarias, ou seja, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de, coisa que eu citei na aula. Vamos lá, letra A, Paris e Flandres. Letra B, Londres e Hamburgo. Letra C, Gênova e Veneza. Letra D, Constantinopla e Berlim. Letra E, Lisboa e Madrid. Gabarito, letra C, Gênova e Veneza. A gente tem que tomar cuidado para não marcar Lisboa e Madrid, ainda que eu tenha falado bastante de Portugal e Espanha, mas quem dominava o comércio aí, monopolizava o comércio de especiarias no Mediterrâneo, eram as cidades de Gênova e Veneza. Outra questão aí do concurso de 2011, o Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas portuguesa e espanhola, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. Estabelecia que, letra A, os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do tratado e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Letra B, os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Letra C,
a Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Letra D. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas para fazerem frente à ameaça colonialista da Inglaterra, Holanda e da França. Ou, letra E. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Vamos ao gabarito. Letra B. Então, já foi dito isso na aula, o meridiano aí de 370 léguas oeste das ilhas de Cabo Verde era o Tratado de Tordesilhas, certo? Próxima questão, de 2012. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, representa, letra A, o marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. B, o fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América. C, a tomada de posse do Brasil pelos portugueses. Letra D, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Ou letra E, o declínio do expansionismo espanhol. Vamos aí ao gabarito. Letra D, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. A gente deve levar em consideração que o marco inicial da colonização portuguesa não vai ser com o Tratado de Tordesilhas, e sim com a chegada dos portugueses na América 6 anos depois. O fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis, isso não vai acontecer. Tomada de posse do Brasil pelos portugueses, o Brasil não era descoberto ainda, e o declínio do expansionismo espanhol, muito pelo contrário, a gente está no auge do expansionismo espanhol. Questão ainda de 2012, na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos, navegando-se a oeste, o limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi também questão bem fácil, meridiano de Tordesilhas, meridiano de Utrecht, trópico de Capricórnio, meridiano de Greenwich e meridiano de Cabo Verde. A gente já viu aqui gabarito meridiano de Tordesilhas. Chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer demais a você, futuro sargento, por ter assistido a aula até aqui. Espero que continue seguindo forte no nosso curso rumo à ESA.